Mariana, tudo bem com você? Eu espero que sim. Conheci seu canal tem poucos dias e vi alguns relatos aí envolvendo magias e rituais e resolvi te mandar o meu. Esse relato é real. E a ex do meu marido quase destruiu a minha vida com feitiços. Eu não desejo isso a ninguém. 3 anos atrás, consegui um emprego numa cidade vizinha. Conheci um rapaz de outro setor e rapidamente começamos a namorar. Até aí tudo bem. Só que o problema começou quando a ex-mulher dele soube do nosso namoro. No começo, ela tentou de tudo para nos incomodar. Ela usava outras pessoas, difamava a gente e a família dele, tentava se aproximar de colegas do nosso trabalho, passava sempre em frente ao condomínio, mandava mensagens xingando, mensagens em anônimo e me ameaçava. Eu e ele sempre tivemos um ótimo relacionamento, parecia tipo conexão de almas. Fomos morar junto com menos de 2 anos de namoro. Estava tudo indo bem, até que um dia, do nada, do dia para a noite, começamos a brigar muito. Só que eram brigas feias mesmo, com xingamentos e até agressões. Eu ia para cima dele e ele vinha para cima de mim. Não aguentávamos olhar um para a cara do outro. Parecia que tínhamos nojo um do outro. Nossa vida sexual passou a não existir. Em menos de 6 meses de casamento, era como se durante as brigas ambos ficássemos completamente possuídos. Foi aí que acabamos descobrindo que ela fez uma simpatia para esfriar nossa relação, brigarmos e separarmos. Descobri isso através de uma amiga, que ela joga búzios, e ela conseguiu ver através desse jogo e me contar. Com o tempo, tudo isso foi piorando. Depois das brigas, tinha os momentos que a gente sempre se perdoava e acreditávamos que tudo ia voltar ao normal. Depois de descobrir o que ela fez, não quis fazer nada para ela. Eu sempre tentava perdoar, acreditando que tudo voltaria para ela sem ter necessidade de fazer alguma coisa. Que ela pagaria por tudo um dia e que logo pararia com aquelas coisas. Lendo engano. Depois da primeira simpatia, quase todas as semanas haviam coisas novas sendo mandadas. Eram trabalhos, feitiços, pragas, inveja, olho gordo, qualquer coisa que possa imaginar. Ela passou a trabalhar apenas para pagar feitiços para nós e a família dela. Meus amigos não sabiam de nada e sonhavam comigo em situações de rituais macabros. Eu sonhava com locais, a casa do meu ex, sendo que eu nunca havia estado lá. Era uma cidade nova. Minha mãe era evangélica, meu cunhado candomblessista. Começamos a ficar doentes. Eram gripes inexplicáveis, alergias sem causas aparentes, dores de gargantas frequentes, roxos enormes na pele que apareciam sem nada. Nessa época, a gente já tinha parado de brigar, pelo menos com aquelas agressões. Dinheiro não rendia. Eu não conseguia trabalhar, era como se tivesse algo me bloqueando. A casa, que era novinha, começou a mofar. Surgiam insetos na casa por toda parte. Não importava o quanto a gente limpasse. Eles estavam sempre ali. A casa fedia podre. Era gelada como um defunto. Tinha cheiro de fumaça e cheiro de morte. Não importava o quanto limpasse, até mesmo o sol não tirava aquele cheiro. Comecei a ficar deprimida, chorava todas as noites, comida estragava rápido, no nível de criar mofo. E era período assim de almoço para janta, já estragava ao ponto de ter que jogar a panela fora. Nossa. Os animais agiam como se tivesse algo os assustando. Eu colocava um objeto num lugar e momentos depois não me encontrava mais. Na época não tínhamos filhos e era só nós dois. A casa era recém-alugada e mesmo assim surgiam desenhos e traços de lápis de cor na parede. Só que nunca tínhamos lápis de cor em casa. Isso foi causado ali com uns 3 meses de trabalho fruto. Meu cunhado também me contava que onde ele trabalhava lá,
de candomblessista, ele acabava perguntando sobre a gente. Mas eu sempre fui muito cética, não acreditava nisso. Eu acredito na lei do retorno. Sempre dizia para ele que aqui se faz, aqui se paga. E se ela fez, ela vai receber. Ele dizia que a gente tinha que tomar um jeito, mesmo que não quisesse ir lá na casa de candomblé, era para poder ir numa igreja, dar um jeito, porque isso não se resolveria ali sozinho. Era só através de ajuda espiritual. Depois veio o sangue. O sangue apareceu do dia para a noite nas paredes de casa, como se tivesse jorrado ali. Tudo só foi piorando até surgir cabelo no teto. Não tinha como aquele cabelo parar lá, além disso, era muito comprido, diferente do meu. Eu trabalhava em casa, então não tinha como outra pessoa ter estado lá. A coisa foi ficando séria, eu só chorava. A casa vivia imunda, suja, com bichos e aquele cheiro. Eu não conseguia ter forças mais para limpar. Parecia que nunca resolvi. Meus animais ficaram doentes, a ponto de até alguns morrerem. Até que eu comecei a ver coisas. Todos os dias e noites eu via e ouvia vultos, vozes, sombras. Tinha um homem que aparecia em todos os cômodos. Eu ouvia as vozes, parecia que vinha dele. Quase fiquei louca. Dizia ao meu marido várias vezes que eu só queria morrer, que eu precisava morrer. Não aguentava mais aquele inferno. Aqui já durava quase um ano. Não foi uma semana, era um ano. Ela passou a usar as mesmas roupas que eu usava, mesmas cores, mesmas peças e estampas. Não importava se eu comprasse uma blusa hoje, não sei como que ela fazia, no outro dia ela já tinha uma igual. Passou a arrumar o cabelo e a se maquiar como eu fazia, inclusive pintava seus cabelos como os meus. Até sapatos ela conseguia comprar igual os meus. Na época, eu acho também que eu era muito burra e as minhas redes sociais ficavam abertas, então acho que ela também via por lá. Eu só queria morrer, sumir, emagreci mais de 10 quilos em pouco tempo. Não dormia direito e quando dormia tinha pesadelos. Estava ficando louca, procurei por ajuda em diversos lugares. Meu esposo, ele nunca escutou, nunca via nada, não sentia cheiro, falava que era coisa da minha cabeça ou algo do tipo. Comecei então a procurar ajuda. Fui em diversos lugares, terreiros, centros espíritas, onde meu cunhado trabalhava, busquei por magistas, alguns até que me ajudaram, mas no prazo de 15 dias, tudo voltava novamente e mais forte. Uma das vezes em que pedi ajuda, fui a um terreiro e me consultei com búzios, já que a minha amiga que tinha feito a primeira leitura para mim tinha mudado de cidade. A mãe de santo disse que os trabalhos feitos também era para afetar até a minha fertilidade. A ex tentou e não conseguiu engravidar dele. Ela não queria que eu tivesse um filho dele também. Não queria que a gente tivesse mais um vínculo familiar comigo. Meu casamento estava por um fio. Meu cabelo caía em tufos. Eu chorava sempre. Não tinha vontade de comer, de viver, de nada. A casa vivia imunda. Eu estava vegetando. Até que descobri uma gravidez. Em meio a esse caos, eu tomava anticoncepcional na época e tinha problemas nos ovários policísticos, e era impossível. Fora os trabalhos que ela se fazia, mas mesmo assim aconteceu. Deus me deu um milagre. Comecei a tomar o dobro de cuidado com tudo o que estava acontecendo e me esforçar o quanto eu podia para me organizar e trabalhar. Quando estava completando o segundo mês de gestação, do dia para a noite, tivemos uma daquelas brigas extremas, com xingamentos que durou 3 longos dias por futilidade. Pois é, as brigas por agressões que tinham parado voltou. No 4º dia, tive um sonho com a ex. Minha sogra sonhou na mesma noite. Passei o dia sentindo cólica forte. Acreditei ser normal. Naquele dia trabalhei e à noite, quando fui me deitar, pouco antes de me deitar, fui ao banheiro. E havia sangue por toda parte. Meu mundo caiu. Fui para o hospital. Todas as vezes em que ia ao banheiro, havia pequenos pedaços que saíam de mim.
Aquilo me destruiu por dentro. Nunca mais fui a mesma. Eu não queria ter perdido meu bebê. Não queria. O laudo disse que o laudo foi de um aborto espontâneo. Pois é, aborto espontâneo. Mas eu sabia que não. Na mesma noite em que 2 pessoas sonharam com aquela mulher e logo em seguida eu tenho esse sangramento a ponto de ter um aborto espontâneo, bom, eu sabia que ela tinha feito algo. Mais alguma coisa. Na mesma semana, uma pessoa me mostrou uma publicação onde a dita cuja fazia uma espécie de ameaça dizendo que Deus não me livraria do que estava chegando. Isso foi uma semana antes da briga em que eu perdi meu bebê. E aí eu tive a confirmação, a certeza que ela fez aquele trabalho para provocar a briga e com isso veio o meu aborto. Falei para ele inúmeras vezes que se quisesse voltar com ela, ele estava livre. Eu não iria prendê-lo, não ia tentar, estava cansada. Ele sempre dizia que me amava e que não ia desistir da gente. Pedia perdão por tudo que eu estava passando por causa dela e também por causa de nossas brigas. Ele também dizia que a odiava profundamente. Estivemos juntos em tudo e ele acreditava nos trabalhos. Acho que por isso não nos separamos, porque nos unimos e começamos a buscar ajuda espiritual junto. Sempre tive fé, tanto na igreja católica como na igreja evangélica. E hoje, os orixás. Meu marido nunca foi meu amante como ela pensava. E nunca fiz nada para ela. Nenhum tipo de mal para merecer aquilo que ela fazia comigo. Eu nem sabia da existência dela quando conheci. Foi injusto demais o que eu passei. Depois que perdi meu filho, fui atrás da mãe de santo para confirmar se a perda tinha sido por feitiço. Pois é, eu ainda precisava confirmar, porque às vezes na minha cabeça não entrava. E o Búzios respondeu que sim. A intenção era brigarmos até eu perder. Ela conseguiu. Eu perdi. Depois disso, tornei-me uma pessoa muito fria, amarga e azeda, com qualquer um que tente atrapalhar meu caminho. Passei a estudar tudo que envolve magia. E hoje não tenho mais dó, nem espero mais justiça kármica. A justiça do que você manda volta para você. Eu perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, perdi meu filho, minha sanidade mental e quase perdi meu casamento. Eu estava ficando louca. Enquanto isso, ela estava vivendo a melhor fase dela. Estudando, trabalhando, saindo, se divertindo. Isso não é karma nem injustiça. Eu fiquei 1 ano e meio penando na mão dela, por não ter o conhecimento necessário e por não acreditar em tudo. E por acreditar que tudo que vai volta. Não volta. A única pessoa que sofre as consequências de trabalho é a própria vítima. A justiça deve ser feita com as próprias mãos. E eu aprendi isso da pior forma. Qualquer mãe perca um filho por causa de outra pessoa pode pensar: já se passaram 2 anos que isso aconteceu. Hoje eu levanto, sempre coloco proteções na minha casa, sou espiritualizada, trabalho ajudando outras pessoas que foram vítimas, assim como eu. Engravidei novamente, tenho uma filha linda que eu amo muito, continuo casada, tenho uma família amorosa. E ela, bom, eu não sei. Simplesmente sumiu, não procurei mais saber. Espero que continue assim. Depois que perdi meu filho, resolvi devolver para ela todo o mal que ela me fazia. Me vinguei dela, e só assim ela me deixou em paz. Só quando revirei. Muitos podem me julgar nesse final desse relato, por eu ter aprendido magia somente para me vingar. Mas sim, eu não aguentava mais. Sofri muito mais do que está escrito aqui. Porém, ia ficar enorme se eu descrevesse tudo o que me aconteceu, resumir o máximo possível. A lei do retorno não funciona para todo mundo. E para mim, não funcionou. Tudo que vai e volta, para mim realmente não funcionou. E eu tive que fazer com as minhas próprias mãos. Esse foi um resumo do meu relato. Se atentem aos sinais. Por muito tempo achei que eu estava em depressão, que ia ficar louca. E sempre me falavam para ficar quieta e esperar. Como você deixa uma pessoa te dar um tiro e devolve com força? Isso não existe. Eu me senti culpada por querer vingança e achar que ia sofrer. Mas sabem de um segredo? Nada volta para você. Se você tem justificativa real do que está fazendo, nada é cobrado de você.
É fácil olhar para fora e falar para a pessoa perdoar, esquecer e ignorar. Mas quando você sente na pele, as coisas mudam. Eu era assim, perdoava tudo, retribuía coisas com flores, dizia para os quatro cantos que a maldade volta para quem fez. Hoje sou bem diferente. Não deixo mais ninguém montar em mim. Ninguém merece passar o inferno que eu passei. Não quero julgamentos, mas sei que vai ter. Muitos vão me julgar. Só eu sei o quanto procurei ajuda e não consegui. O quanto chorei, tive medo, fiquei assustada. Só eu sei como foi perder uma criança tão esperada. O vazio e o sofrimento que senti. Não deixe, não recue. Se alguém te atacar, ataque de volta e se defenda. Não espere como eu esperei. Não perdoe como eu perdoei. Porque hoje, se eu não tivesse perdoado, possivelmente meu primeiro filho estaria aqui comigo. Mais que um relato, esse foi um desabafo que eu fiz. Quero agradecer pelo espaço que nos é dado aqui. Espero que você leia esse relato e que fique de alerta para algumas pessoas. Não quero julgar nenhum tipo de religião, mas no meu caso, eu tive que fazer com as próprias mãos. Muito obrigada por ter lido. Boa noite e se cuide e que Deus abençoe. Mariana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Guilherme, tenho 41 anos e conheci seu canal há pouco tempo. Então, resolvi lhe enviar um relato que aconteceu em minha família. Isso segundo minha mãe e meu avô. Isso realmente aconteceu em nossa família. Tentei escrever o mais claro e fácil de entender e com muitos detalhes. Segue então o relato. Lembro-me que quando meus irmãos e eu éramos crianças, gostávamos das histórias que meu avô nos contava. Muitas dessas histórias foram inventadas, eu sei, mas muitas foram eventos que ocorreram em nossa própria família. Houve uma dessas histórias que realmente me impactou muito, porque não só meu avô nos garantiu que era verdade, mas minha mãe também confirmou. A história começou com o avô do meu avô, ou seja, meu bisavô. Ele era um homem muito conhecido em sua região. Ele possuía uma grande extensão de terras. As pessoas diziam que ele era descendente direto de grandes fazendeiros espanhóis e também tinha uma descendência indígena. Ele era amado e respeitado por aqueles que o conheciam. Um homem muito bom. Depois de se casar com uma mulher estrangeira, espanhola, recém-chegada ali na cidade, ela era muito encantadora. Eles formaram uma família que parecia ser muito feliz. Tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino, chamado Antônio. Antônio era seu filho predileto, embora se possa supor que os pais não devam preferir nenhum dos filhos. Mas eram tempos diferentes, e também a preferência por Antônio era evidente, já que não só era muito parecido fisicamente com ele, mas também o seu jeito de ser. Ele era gentil, charmoso, forte e a princípio parecia ter uma grande visão empresarial, assim como seu pai, meu bisavô. Dizem que Antônio se apaixonou perdidamente por uma mulher que já estava noiva de outro homem. Mesmo assim, eles juraram um amor eterno e concordaram em fugir juntos. Mas quando chegou a hora, ela se arrependeu, porque o compromisso que sua família havia assumido com o casamento deles pesava muito sobre ela. Então Antônio não teve outra opção a não ser aceitar a decisão ali de sua amada. E depois disso ele nunca mais se apaixonou, nem se casou. Essa decepção amorosa o mudou completamente. Tornou-se um homem solitário, não era mais gentil com as pessoas, e embora sempre tivesse tido um grande gosto por apostas de azar e jogos de azar, depois disso se tornou mais recorrente para Antônio jogar, e a verdade é que ele quase sempre ganhava. Por isso seu pai, meu bisavô, nunca viu problema algum nisso. E como eu disse antes, aqueles eram outros tempos. Era normal que alguns homens se reunissem para jogar cartas ou dados, que eram os jogos que Antônio mais gostava. Naquela época, e especialmente nas cidades e áreas rurais, era normal viajar a cavalo, principalmente quando se vivia em fazendas
ou propriedades que ficavam longe das cidades. Então Antônio geralmente montava em seu cavalo. Era um cavalo puro sangue, lindo e imponente. Devido à presença imponente também que Antônio projetava quando montava em seu cavalo, e a grande sorte também que ele parecia ter nessas apostas, além do fato de que, com o tempo, ele começou a usar uma linguagem que os habitantes da cidade consideravam muito blasfema. As pessoas o apelidaram de o Diabo. Ele só falava xingamentos, como também não era mais gentil, judiava de várias pessoas. Então, esse apelido fazia todo sentido. E quando o avistavam de longe mutável em seu cavalo, já diziam que o diabo estava chegando. Ele ganhou parte de sua fortuna e conseguiu expandir suas terras através do jogo. Parecia não haver ninguém que pudesse vencê-lo. Um dia, Antônio, como sempre, estava jogando. Ele se viu em uma casa que funcionava como bar, onde naquela época os homens costumavam ir para jogar cartas, dados e pegar alguns serviços de algumas mulheres, se é que vocês me entendem. Naquela ocasião, em particular, Antônio estava em uma fase imparável. Ele havia levado algum dinheiro nesse dia e algumas propriedades como base para sua aposta. Mas as pessoas dizem que ele ganhou quase 4 vezes mais do que o valor que ele havia levado. Ele constantemente pedia bebidas, que ele até dividia com seus oponentes. E nesse dia ele repetia em voz alta que não havia ninguém no mundo que pudesse vencê-lo, e que nem o próprio diabo, se viesse do inferno para desafiá-lo naquele momento, ele não seria capaz de vencê-lo. Então, quando Antônio contava-lhe seus ganhos diante daqueles que ele havia derrotado, uma pessoa apareceu do lado de fora daquele lugar. Era um homem que parecia ser estrangeiro, que montava em um cavalo preto, que só podia ser comparado ao puro sangue que Antônio tinha. As pessoas daquela época o descreviam, esse estranho, de muitas maneiras diferentes. Alguns o via como um velho de cabelos grisalhos. Já outros diziam que ele era jovem de cabelo loiro. A verdade é que até então não há 2 versões iguais para a aparência desse estranho. Cada pessoa que estava lá naquela noite e que o viu lembra dele de um jeito diferente. Moreno, loiro, velho, novo, cada um lembrou dele de um jeito totalmente diferente. Esse estranho chegou na porta do bar, perguntando diretamente pelo homem que levava o apelido de O Diabo. Era como se ele já o conhecesse. O homem na porta lhe disse que ele poderia encontrá-lo lá dentro do bar e disse para ele entrar. O estrangeiro então entrou e, ao ver Antônio, que estava prestes a sair para ir para sua casa, o desafiou para uma partida, o gritando da porta do bar, mostrando-lhe que tinha muito dinheiro e ouro, até propriedades em diferentes lugares do país. Embora Antônio estivesse prestes a recusar, não pôde conter ali a sua ambição, que o provocava ao ver todos aqueles bens valiosos que o estrangeiro estava disposto a perder apostando com ele. Era muita coisa. Além do país, tinha coisas de outros países, propriedades. Aquilo fez com que a ambição de Antônio subisse ainda mais, e ele não conseguiu resistir. Eles começaram com cartas. A princípio, cada um ganhando e perdendo algumas partidas. Mas depois disso, o estrangeiro começou a ganhar repetidamente. Mais de 5 horas se passaram, enquanto os dois continuavam apostando ali e bebendo. Antônio já estava totalmente bêbado e havia perdido tudo o que ele havia ganhado antes daquele estrangeiro chegar, sem contar que estava prestes a perder tudo que ele havia levado para apostar naquele dia. Para ele, isso parecia completamente irreal, pois nunca em seus anos de apostador havia conhecido alguém que
tivesse mais sorte que ele. Foi então que ele se resignou ali, se levantou e quis apertar a mão do desconhecido como uma forma de despedidas e sair do local e ir embora para casa. Mas naquele momento, esse desconhecido propôs-lhe um acordo. Pediu-lhe que fizesse uma última e única aposta. Antônio lhe disse que não tinha mais nada para apostar. Então o homem lhe disse que ele poderia apostar o cavalo que ele tinha visto lá fora, que era um puro sangue, igual ao dele. Então ele propôs ali apostar aquele cavalo contra tudo que ele tinha ganhado de Antônio, o que ele tinha levado, contra o cavalo ali. Antônio hesitou por vários minutos. Ele realmente queria tudo o que havia perdido de volta. Mas era o seu cavalo, o que ele mais amava nesse mundo. E ele não conseguia nem imaginá-lo perdê-lo. Então, o estranho, como se lesse ali seus pensamentos, aumentou mais uma vez a aposta. Antônio, tomado por sua ganância insaciável, aceitou. O estranho deixou que ele escolhesse o jogo, e como o favorito de Antônio era dado, foi o que ele escolheu. Eles jogaram rolando apenas uma vez. Era tudo ou nada. Antônio rolou os 3 dados e tirou o número 17. Era 2 dados com o número 6 e um com o número 5, formando 17. Era uma pontuação muito difícil de bater. Para quem entende aí do jogo de dados, sabe que é difícil tirar pontuações altas. Mas quando chegou a vez daquele estrangeiro, os dados mostraram 3 6, somando 18. Antônio implorou que ele lhe devolvesse o cavalo, pedindo para esperar que ele buscaria mais dinheiro, propriedades para apostar. Mas o estranho se recusou. Terminantemente ele se recusou. Com pena ali de Antônio, ele ofereceu-lhe uma mula velha como prêmio de consolação. O estranho é que, quando viram chegar, ele não trazia nenhum outro animal. Porém, quando o desconhecido saiu daquele lugar levando o cavalo de Antônio, deixou uma mula na entrada. E antes de sair, ainda se despediu ali de Antônio, apertando sua mão e dizendo que logo os dois se encontrariam, mas em outro lugar. Um lugar bem quente. E disse que ninguém era páreo para ele, e deu uma gargalhada. Antônio não teve outra opção a não ser aceitar a derrota e saber lidar ali com sua perda, principalmente a perda do seu cavalo ali, seu fiel companheiro. Só que para isso, ele continuou bebendo. Até que amanheceu e um dos funcionários do local convenceu de que ele deveria voltar para casa. No dia seguinte, o pai de Antônio foi falar com ele, mas não conseguiu encontrá-lo na casa. Muito preocupado com o filho, ele foi até a cidade procurá-lo, mas ninguém tinha notícia de Antônio. Até que em um determinado momento ele encontrou uma mulher que trabalhava naquele bar. E ela disse que tinha o visto na casa de apostas ali no bar. O pai de Antônio foi até o local e lá o homem, o dono do bar, lhe contou que na noite anterior, um homem estranho que ninguém conhecia estava jogando com seu filho, com o Antônio. E depois de ganhar tudo dele, inclusive seu cavalo, Antônio foi para casa bêbado, já de manhã, montado em uma mulinha velha. Eles organizaram umas buscas com vários trabalhadores ali da família e voluntários ali, mas não conseguiram encontrar Antônio. 5 dias se passaram e a perspectiva de ele ser encontrado vivo tornou-se cada vez mais distante. Então, em uma noite, um trabalhador disse que seu filho tinha visto Antônio vagando por uma estrada de terra bem afastada ali da fazenda. Então, todos foram na direção que o trabalhador havia indicado, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Antônio. Eles entraram no caminho que ficava ao lado de um abismo. Dizem que em um determinado momento, o pai de Antônio se empalideceu. Ao olhar para o fundo ali de um buraco,
de onde podia ver à distância que parecia ser um corpo de uma pessoa. Eles desceram o mais rápido que puderam, mas tiveram cuidado também para não sofrer nenhum acidente. E ao se aproximar do corpo, conseguiram identificá-lo como sendo Antônio. Era óbvio que ele havia morrido. Ele tinha ferimentos muito estranhos, pareciam marcas no corpo, devido ao passar desses dias ali na região, já que o sol era muito quente. Ele tinha um cheiro pútrido e em uma das mãos havia 3 dados com 3 números 6, formando o número 18. Poucos metros adiante ali de onde Antônio estava caído, também estava uma mula. Seria a mula que lhe foi dado naquela noite. O animal, embora sem vida, estava completamente intacto. Não parecia ter sofrido nenhum dano. Era como se ela estivesse sido mumificada. Meu avô conta que seu avô contava a história de seu filho Antônio com muita melancolia, lamentando não ter podido fazer mais por ele. Ele disse que depois disso teve que vender parte das terras onde Antônio morava, tudo que ele havia ganhado ali com o jogo, já que os trabalhadores reclamavam constantemente de encontrar plantações inteiras que pareciam ter sido destruídas por pegadas de animais. Algumas vezes eles disseram também ter visto um homem montado em um cavalo que parecia ser o cavalo puro sangue de Antônio que havia sumido ou perdido ali naquele jogo aquela noite. Mas quando tentavam ali descrever esse homem que viam com frequência, especialmente à noite, não conseguiam. Eles não concordavam sobre a aparência física. Alguns diziam que ele era o próprio diabo, que um dia, por diversão ou inveja, decidiu vir à terra para derrotar o homem que eles apelidaram de o Diabo, o homem que o desafiou, apenas para provar que ninguém era digno de ser comparado a ele ou melhor que ele. Bom, para falar a verdade, não sei se poderia ser o próprio diabo, mas é muito estranho. O acontecido e todos da família juram realmente que aconteceu. Eu já até vi os dados que, segundo o meu avô, foi encontrado junto ao corpo de Antônio, mas infelizmente não é uma prova. Bom, esse foi um relato e eu espero que você tenha gostado. Não sei se você vai acreditar, mas eu acho que a gente não deve desafiar o que a gente não conhece. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulano e o que vou lhe contar é uma experiência que marcou muito a minha avó. Acho que é uma das experiências que mais me encabulou. Não vi nada parecido, nem no seu canal e nem em outros canais. Minha tia mora na casa da minha avó e cuida dela dia e noite. Naquela época, minha tia tinha saído de férias e meus pais me disseram que teriam que cuidar da minha avó, para minha tia poder viajar e se distrair também um pouco, aproveitar ali as suas férias. Eu amei a ideia, sempre gostei muito da minha avó. E foi nessa época que ela me contou a história que eu vou trazer para você hoje. Aparentemente, minha avó nunca gostou de falar sobre o meu avô. Ele faleceu bem cedo. Desde o início da conversa, ela deixou bem claro para mim que ele era um homem infiel e abusador psicológico. Parece que ele sempre bateu muito nela, ela sofreu muito. E na época não existia, justiças para esses casos. Nos últimos anos que minha avó ficou com ele, foram os piores. Ele trabalhava como construtor de casas ou em outros trabalhos manuais, aqueles trabalhos bem pesados, e era muito bom no que ele fazia. Mas o álcool começou a tomar conta de sua vida. Esse vício veio sem avisar, chegou bem de repente. Ele começou a gostar mais do álcool do que deveria. Minha avó começou a se preocupar com aquele homem que ela amava. Sim, mesmo com as surras, ela o amava muito. E aos poucos ele começou a chegar atrasado por se embebedar em bares, ou por simplesmente se perder bêbados nas ruas e ser encontrado no dia seguinte, caído na calçada ou em uma poça de lama coberta de cerveja ou vômito. Minha avó tentava ajudar o marido,
como podia, né? Mas ele não tinha a menor intenção de mudar. Pensando que com o tempo ele voltaria ao caminho certo, ela continuou a acompanhá-lo em sua vida, mas com muita tristeza. As coisas só pioravam. Agora também chegaram rumores que ele era visto com outras mulheres, moças solteiras, prostitutas, em busca de qualquer tipo de companhia. Gastava todo o dinheiro que ganhava em bares e com mulheres. Quando minha avó chegava em casa e o confrontava sobre esses rumores, tudo que ela recebia era um monte de comentários que a faziam parecer uma mentirosa e louca. Além de apanhar. Porém, apesar de tudo isso, algo que meu avô nunca deixou de lado foi Deus. Ele era um verdadeiro crente. Aquelas pessoas que iam à missa todos os domingos e quando terminava um projeto, pedia pessoalmente ao padre que abençoasse o novo trabalho, o novo projeto. Porém, com o tempo, devido à bebida, ele também abandonou aquilo que tanto acreditava. Ele parou de ir à missa, ele parou até mesmo de acreditar em Deus. E foi aí que a minha avó viu que o problema dele era muito sério. E a partir daqui, não sei se vocês vão acreditar, que a história fica bem louca. Chegou um momento na vida da minha avó em que ela até se acostumou com o novo jeito de ser do meu avô, pois ela não tinha mais inspirações na vida do que cuidar dos seus filhos. Se ela aprendeu a conviver com o marido bêbado, infiel, verbalmente agressivo, ou na melhor hipótese, simplesmente ausente, a saúde do meu avô, que naquela época era muito jovem, também piorou muito. Simplesmente ausente. Bom, era melhor ausência do que a sua. A saúde dele também piorou muito devido à bebida. E os problemas com o alcoolismo se tornaram tão aparentes que logo chegaram ao ponto em que seu corpo não conseguia mais resistir. Ele morreu de alcoolismo, ou pelo menos essa é a explicação ideal. Minha avó tem outra verdade sobre sua morte, um detalhe que quase ninguém conhece. No dia que meu avô morreu, ele chegou em casa fazendo uma cena, como tantas outras que fazia, tropeçando em mesa, cadeira, rindo sozinho. Ele estava tão bêbado que caiu no chão e teve dificuldade em se levantar. Mas ele queria comer alguma coisa e continuar bebendo a garrafa que segurava. Minha avó, para agradá-lo e tentar se livrar da surra, conta que foi até a cozinha preparar algo bem rápido para ele comer. Mas então, enquanto estava na cozinha, ela ouviu um grito vindo do quarto. Era dele. Ela nunca tinha ouvido um grito assim do meu avô. Pensando que algo tinha acontecido com ele, e indo até o quarto correndo, pronta para ajudar ele, ela presenciou algo anormal. Vou tentar contar de uma forma que seja bem compreensível, embora na realidade isso não seja muito possível. Foram segundos muito breves, ou talvez até menos tempo, mas ficou muito gravado na mente dela o que ela viu naquele quarto. Ela disse que viu acabar de surgir uma luz muito estranha. No meio dessa luz aparecia um tipo de homem, entidade, da qual emanava cores de tons azuis e branco. Aquilo ficava se deformando e combinando-se ao mesmo tempo. Ela disse que parecia que seu corpo era feito de carne. Por toda a sua superfície havia grande número de olhos que se abriam e fechavam ao mesmo tempo. As pupilas eram brancas. Sua forma estava constantemente se contorcendo e mudando. Mas o mais impressionante era que ela projetava uma áurea escura, aterrorizante, ameaçadora. A primeira coisa que lhe veio à cabeça, à mente, foi a ideia que por algum motivo ela pensava que seria um anjo. Mas ela nunca imaginou que um anjo seria assim. Ela também não teve nenhum sentimento de alegria ou paz vendo aquela coisa. Só sentiu muito medo. Aquele ser falou algo que ela não compreendeu. E assim como apareceu, ele também desapareceu. A garrafa de bebida que ele carregava estava no chão,
entornando. Ele não estava mais vivo. Ela não ousou explicar isso para ninguém, o que realmente aconteceu, pois sabia que ninguém acreditaria. Nem ela mesma estava acreditando no que tinha acabado de ver. Então disse a próxima coisa que fazia mais sentido, que o álcool tinha acabado com a vida de seu marido. Ela me disse que acredita que Deus enviou um anjo para levá-lo como punição por tudo que ele fazia, mas principalmente por ele ter parado de acreditar em Deus. E para finalizar tudo isso, ela me disse uma frase que me deixou muito pensativo. Não acredito mais em Deus por amor, mas por medo. Porque se um anjo é assim, como será Deus? E assim termino esse relato. Eu acredito em minha avó, e assim termina esse relato. Eu acredito em minha avó e acredito que os anjos do Senhor não são assim como pensamos, e sim são seres medonhos que nos fazem temer. Um padre mesmo me disse que só o diabo aparece bonito e bem vestido para impressionar e enganar os humanos. Espero que você tenha gostado. Não sei se irá acreditar, mas eu sim acredito na minha avó. E vou terminar com a frase dela, para que todos que estão ouvindo esse relato reflitam também. Porque se um anjo é assim, como será Deus? Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Fulana e o relato que vou lhe enviar é do meu tio. Ele é padre e por isso peço anonimato, já que ele concordou em me contar, e assim que ele acabou eu pedi para te enviar. Ele disse que sim, desde que fosse anônimo. Vou escrever como ele contou. Então, daqui pra frente é como ele contou, né, gente? Primeiramente, gostaria de explicar algumas coisas para aqueles que não estão familiarizados com a formação sacerdotal. Eu sou seminarista, ou seja, uma pessoa que decidiu dedicar sua vida a Deus e é estudante para se tornar um padre. Quando decidi seguir esse caminho de passar 8 anos em um longo processo de formação, como foi no meu caso, em um seminário menor, e durante todo esse tempo conheci tantas pessoas, uns que seguiram os caminhos de Deus, outros que desistiram, outros que nem me lembro mais. Porém, um rosto eu jamais poderei me esquecer. Vou chamá-lo aqui de irmão. Passamos muito tempo vivendo praticamente juntos lá dentro. Para quem não sabe, nós ficamos confinados dentro do seminário. Comemos e dormimos, não é permitido sair, só em dias específicos ou em algumas missões. Por isso, passamos muito tempo com os nossos colegas de classe, que também buscam os mesmos ideais. Conheci o irmão nos meus primeiros estágios de desenvolvimento, e assim pude conhecer profundamente aquele jovem, um jovem que no início me pareceu muito confuso. Ele não tinha a mesma intenção da palavra, ou seja, não tinha a intenção ali de se tornar um padre. Não, ele não era apenas desobediente, desordeiro e indisciplinado, mas tinha muitas atitudes que deixavam muito a desejar. Mas acima de tudo, atitudes que assustam muitos de nós. Irmão, certa vez, levantou enquanto estávamos todos sentados à mesa jantando e pulou em cima da mesa, jogou pratos e copos para cima e ficou olhando para o chão com a boca aberta. Ele não tinha um músculo para se mover ali, nem sequer piscava. Um dos padres tutores aproximou-se dele e perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu nada. A saliva começou a escorrer pelo canto da boca. Então o padre tentou puxá-lo pelo braço, mas ele estava duro, como se fosse uma pedra, imóvel. Seu corpo parecia que tinha enrijecido e ele não se movia por nada. E após um segundo, o menino desabou, como se tivesse desmaiado, caindo em cima do padre. A sorte que o padre era bem forte e conseguiu segurá-lo e não chegou a bater no chão. Seus pais o buscaram no dia seguinte e o levaram a um médico para fazer exame, já que acharam que era uma espécie de surto, algo do tipo, alguma doença. E
foi o próprio irmão quem nos contou mais tarde, quando retornou ali ao seminário, que os médicos não acharam nada de errado com ele. Disseram-lhe que estava tudo bem. Lembro-me perfeitamente que ele começou a brincar, dizendo que talvez ele estivesse possuído. E ria, dava gargalhadas, enquanto eu e os outros faziam o sinal da cruz, com medo, já que possessão era um tabu para a gente. Eu lembro que cerca de 2 semanas depois desse incidente, uma noite fomos acordados por um grito tão alto que nos alarmou. E quando procuramos de onde vinha aquele grito, vimos que era do irmão que estava em sua cama, todo contorcido de uma forma desumana. Seus braços e ombros pareciam deslocados e suas pernas estavam em posição que parecia que ele tinha sido atropelado. Foi uma cena muito assustadora, porque enquanto ele estava assim, ele gritava de dor. E eu comecei a pedir ajuda, mas nenhum dos presentes podia ajudar, não sabíamos o que fazer. Esqueci de falar que em certos seminários a gente fica em quarto com 5, 6 ou até 10 pessoas. Então são várias camas. E tinha no nosso quarto 8 seminaristas, incluindo eu e esse irmão. De tanto a gente gritar ali por socorro, os padres vieram. Os padres que eu digo são os padres responsáveis pela gente. Muitos são professores ali que ensinam a gente como se comportar, acompanham orações e coisas do tipo. Eles chegaram ali no quarto momentos depois e tentaram ali mover ali o irmão, tentaram voltar ali seus braços, suas pernas, para a posição certa. Mas o irmão mais uma vez estava totalmente enrijecido, parecia congelado, paralisado. Eu mesmo vi como eles tentavam mover ali seus membros e eles não se moviam por nada. Um dos padres chegou até cogitar para que os outros parassem de forçar, pois poderia quebrar ali os braços e as pernas do rapaz. De repente, o irmão, ele começou a gritar. E foram gritos horripilantes. E logo adormeceu. Assim que ele adormeceu, seu corpo foi se soltando e amolecendo. E permitiu que os padres voltassem ali as pernas e os braços para o lugar certo, já que parecia que estavam todos deslocados. Pude escutar um dos padres dizer que aquilo não era de Deus, não. No dia seguinte, vi os pais dele conversando com os padres responsáveis ali pelo seminário. O irmão babava e os padres o levaram para um quarto reservado só para ele, já que, como disse, dormíamos várias pessoas em um quarto só. Nas noites seguintes, o irmão apareceu em diferentes partes do prédio, andando como sonâmbulo, na escuridão ali da noite. Porque quando dava o toque ali de recolher, vamos dizer assim, que a gente ia todo mundo dormir, eles apagavam todas as luzes e ficavam um breu. Você imagina um seminário antigo, aquilo dava medo, e você ainda vê uma pessoa andando tipo sonâmbulo ali na escuridão completa. E muitas vezes diziam que ele parava em algum momento sem se mover e ficava lá como se estivesse paralisado. Ele chegava também a se ferir, falava coisas de nós que não tínhamos como saber, segredos. Era muito estranho. Isso tudo começou a me assustar. Quando nós o víamos nesse estado, o ignorávamos por medo. A ideia de uma possessão real começou a passar não só na minha cabeça, mas nos outros colegas que andavam comigo. Mas ninguém ousou em confirmar. Guardamos para si. Até que um dia recebemos a visita de um padre exorcista. De primeira vista, era só uma visita. E sim, tem padres que são preparados para o exorcismo. Não é qualquer padre que sabe lidar com uma situação de possessão. Eles tentavam esconder ao máximo sobre o que estava acontecendo ali com o irmão. Mas esse padre permaneceu lá por 1 semana. E às noites, quando nós nos recolhíamos para dormir, ele sempre avisava a todos e dizia que se nós escutássemos gritos, não era para sairmos de nossos quartos, de modo algum, e que quem saísse seria punido. E todas as noites daquela semana nós ouvíamos gritos.
Muitas vozes, parecia que tinham multidões gritando às vezes. Ouvíamos também o grito do irmão, gritando desesperado. Muitas vezes pedia socorro. Aquilo me apavorava, pois agora eu sabia que realmente se tratava de uma possessão. E no dia seguinte, na manhã, tudo estava normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Lembrando que nós não conseguíamos dormir direito com os gritos. E a noite toda, e quando dava ali umas 5 horas da manhã, que era o horário que a gente começava a acordar, se aprontar ali para fazer as primeiras orações do dia, tudo parava e permanecia como se nada tivesse acontecido. Eu um dia cheguei a perguntar por esse irmão, e eles diziam que ele havia ido embora, se tratar, pois estava doente. Mas eu sabia que era mentira. Em uma das noites tomei coragem junto a um amigo e fomos até aquele quarto onde o irmão estaria. E de onde vinha também aqueles gritos. A porta estava meio aberta e o que vimos nos assustou. Vimos o irmão se contorcendo na cama enquanto aquele padre, o exorcista, falava as palavras em latim e jogava também o que eu acho que era água benta. Os outros padres estavam todos de joelhos no canto do quarto orando também em latim. Hoje sei que as orações que eles faziam aquela noite são orações do tipo exorcista, para expulsar o mal. Ao mesmo tempo que eles faziam essa oração e o padre exorcista, ele falava também algumas palavras de expulsão ali em latim, esse mesmo irmão gritava e pedia socorro. E ao mesmo tempo que saía ali a sua voz, parecia que saía várias outras vozes junto. Parecia que tinha uma multidão. Nós ficamos com medo. Nunca tínhamos visto algo parecido. E resolvemos voltar então para o nosso quarto. Só que quando viramos, ficamos cara a cara com um dos padres que estava fazendo um tipo de ronda ali no seminário, para ver se todos estavam na cama. Ele nos repreendeu, disse para voltarmos para o nosso quarto e que não contasse nada do que tinha visto ali, e para esquecermos tudo o que ouvimos também ali, e que no outro dia seríamos punidos. Voltamos, mas não conseguíamos dormir. No dia seguinte, tivemos a nossa punição. Não foi algo muito severo. Tivemos que rezar o terço por 10 vezes seguidos. E naquela tarde, vimos um irmão. Ele estava bem, um pouco debilitado, pálido, mas parecia bem. Ele entrou no carro dos seus pais e foi embora. E desde aí eu não tive mais notícia dele. O padre exorcista também estava indo embora. E quando passou por mim, aquele amigo, ele nos disse que o demônio é traiçoeiro e que ele não escolhe lugar para se manifestar, seja num lugar santo, como seminário, igreja e outros lugares envoltos de oração, como em lugares abertos à destruição, à prostituição, a coisas erradas. Disse que era importante ficarmos em oração, principalmente depois do que vimos, pois não estávamos preparados para o que vimos lá. Disse também que nós não precisaríamos ficar preocupados com o irmão, pois ele estava liberto daquela legião. E foi aí que eu perguntei sobre aquelas vozes. E ele disse que muitas pessoas, quando ficam possuídas, são possuídas por legiões de demônios, e não por um só. Por isso, aquelas vozes pareciam ser de uma multidão de pessoas. Eu perguntei por que o irmão, e não qualquer um outro que estivesse ali no seminário. E ele nos disse que o irmão não estava preparado, não estava em oração, e também foi obrigado a se tornar um seminarista, ali pelos seus pais. E sua revolta teria abrido brecha para aqueles demônios. Ele se despediu e foi embora, e nunca mais ouvi. Não sei se isso é um sinal bom ou ruim. Mariana, esse foi o relato do meu tio sobre a possessão que ele presenciou quando ainda estudava no seminário, e ele diz que possessões não são igual a filmes.
são ao mesmo tempo que leves e também muito perigosas. O inimigo, ele está em toda parte, principalmente dentro de igrejas, pois é lá que ele vai buscar suas vítimas, tentando desviá-las do caminho de Deus. Perguntei também se ele queria se tornar um padre exorcista. Ele me disse que não. Como ele disse acima, são padres específicos. Ele disse que tem autoridade para expulsar o mal, mas não tem o treino preciso. No caso do irmão, não é qualquer padre que conseguiria. Bom, eu vou terminar o relato aqui e te agradeço por contar. Fica com Deus, sucesso para você e para o seu canal. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Júlia e o relato que vou lhe enviar foi contado para mim pela minha avó Maria. Ela é rezadeira, benzedeira, hoje já é aposentada de tudo e tem os seus 85 anos bem vivido. Ainda é bem lúcida e me contou essa história. Vou tentar escrever do jeitinho que ela me contou aqui. Talvez contenha algumas palavras que você não vai entender e nem os escritos, mas são palavras de uma senhora idosa de 85 anos. Então eu já peço desculpa. Imagina! Daqui pra frente vai ser como se fossem as palavras dela. Eu falei que iria lhe enviar e ela tentou falar de uma forma que você entendesse. E ela já começa desse jeito. Não sei. Então, gente, daqui pra frente é ela que conta, né? A avó da moça. Não sei se é prudente contar isso agora, com os meus dias contados e as mãos trêmulas, mas carrego essa história na alma desde que era moça. Aconteceu no Espírito Santo, quando eu tinha meus 26 anos. Ainda ajudava muito a minha mãe nas curas e benzimentos. Nós vivíamos em um lugarejo mais pra esquecido, cercado de mato e silêncio. Lá tinha uma sinhá, era uma mulher muito rica, viúva 2 vezes, que morava no casarão mais antigo ali daquele vilarejo. Herança do pai fazendeiro e dos maridos mortos. Era muito bonita, sim, mas de um jeito estranho. Os olhos claros demais, pele tão branca que parecia doente, e os cabelos negros como carvão. As mulheres não gostavam dela. Diziam que ela andava pelada nas matas de noite, que conversava com um cabrito preto, que a seguia como um cão fiel. Diziam que as mortes dos 2 maridos não tinham sido natural e que era melhor não cruzar com ela sozinha. Eu não acreditava muito nessas coisas. Até o dia em que minha irmã mais nova, a Flaminha, começou a definhar. Eu não acreditava nessas coisas até o dia que a minha irmã Flaminha começou a definhar. Tudo começou com um sonho. Ela acordou gritando que uma mulher com um vestido vermelho, aquele vermelho vivo, a olhava pela janela do quarto. Dissemos que era só um pesadelo, mas na noite seguinte ela acordou com arranhões no peito, nas costas, nos braços e nas pernas. E então os pesadelos se tornaram mais visíveis até por nós. Fulaninha dizia que a mulher do vestido de fogo vinha toda noite e puxava seus cabelos, sussurrava coisas horríveis. Dizia que ela tinha roubado o que era dela e que ela iria tomar de volta. Lembro-me do desespero da minha mãe. Levamos Fulaninha em um padre, em rezadeiras e até em terreiros lá do seu fulano, que era muito forte ali na região. Foi ele que nos contou que o nome da tal mulher era a tal da Sinhá, a Sinhá fulana, e que a Aninha havia sido enfeitiçada por inveja. Segundo ele, essa Sinhá estava apaixonada por um rapaz ali simples da região. Só que esse rapaz era louco com a Fulaninha. Estavam até de casamento marcado. E ela botou o nome da moça na boca de um sapo, disse seu fulano, e que ela tinha costurado a boca desse sapo e enterrado no meio da mata, debaixo de uma cruz torta. O ritual para quebrar esse feitiço foi terrível. Tivemos que ir de madrugada até essa tal cruz torta. Nós nunca tínhamos visto falar. Essa cruz ficava no meio da mata, onde dizia que não crescia nenhuma vegetação embaixo, a não ser espinhos.
Quando chegamos lá, percebemos que não era uma cruz torta, e sim uma cruz invertida. Cavamos com as mãos até encontrar o tal do sapo, que já estava seco e com a boca costurada com uma linha vermelha. Abrimos a boca do coitado. Dentro dele tinha o nome da minha irmã escrito, o que parecia ser sangue. Queimamos tudo ali, o sapo e aquele papel. Fizemos várias rezas, jogamos ervas ali e seu fulano receitou alguns banhos também, para que minha irmã tomasse. Segundo a minha mãe, em um certo momento, acho que no mesmo momento em que a gente fazia esse ritual de queimar o sapo, a fulaninha gritou em casa como se tivesse algo saindo dela. E no dia seguinte ela acordou bem. Esqueci de falar que ela tinha uma febre que não passava por nada. E nesse dia ela acordou sem febre e não via mais a mulher de vestido de fogo. Sim, a fulana sumiu dias depois. Disseram que ela pegou a estrada com o caminhoneiro e foi embora. Largou tudo para trás. A riqueza, a fazenda, desapareceu com esse caminhoneiro. Mas ninguém viu de fato, assim, ela pegar a estrada com esse caminhoneiro. Só o cabrito preto que apareceu morto na frente da igreja, de olhos vazios e língua azul. O padre mandou enterrá-lo sem cerimônia. Fulaninha se casou com Elias e viveu bem por anos, mas nunca passou perto daquela floresta de novo, e nem perto daquela fazenda. Hoje, infelizmente, ela já se foi, e eu também já estou quase indo. Mas eu guardei essa história como lembrança, e sei que aquela mulher foi uma maldita que tentou matar minha irmã por um homem que nem sabia da sua existência. Acredito também que ela matou seus maridos. E quero lhe dizer que não é toda bruxa que anda com verruga e sorriso torto. Às vezes ela usa perfume francês e sorri com doçura. Não quero generalizar aqui a situação das bruxas, mas sei que existem bruxas boas. Inclusive, eu me considero uma bruxa boa, já que sou curandeira. Trabalho com ervas e até hoje, tudo na minha família, qualquer tipo de doença, eu trato com ervas. Médico em último caso. Sei também a hora de parar, quando as ervas não fazem efeito, e sei que precisam sim da ajuda do homem de branco, dos médicos. Recebo guias. Hoje, já mais velha, deixei meus afazeres de lado. Antes, tinha os meus guias espirituais, mas hoje eles me dizem que eu preciso descansar. Por isso, acho que meu tempo aqui na Terra está se esgotando. Esse é o relato da minha irmã, a fulaninha. E logo, logo estarei com a fulaninha. Os meus 90 anos sei que não passarei, pois também esses meus guias espirituais já me avisaram dessa minha data de morte. E assim que eu completar os 90 anos, eu partirei daqui para melhor. Bom, espero que seja melhor. Mariana, esse foi o relato da minha avó, espero que você tenha gostado, eu acredito muito nela. Cheguei a conhecer essa minha tia fulaninha, mas nunca tive a oportunidade de perguntá-la se isso realmente aconteceu. Mas eu acredito sim no relato da minha avó. Essa tal mulher, muitos na cidade tiveram o desprazer também de conhecer, pessoas antigas, praticamente da idade da minha avó. Muitos acreditavam que aquele cabrito preto morto fosse ela, mas eu não sei dizer muito bem, pois muitos também o via, perseguindo ela, então a gente não sabe. Mas foi estranho ela desaparecer do nada e esse cabrito aparecer morto ali na porta da igreja. É muito estranho. E como as pessoas são ruins, por causa de um rapaz. O rapaz ele já estava de casamento marcado ali com a tia fulaninha, e ela queria ali o rapaz e achou que a tia fulaninha tinha roubado dela, sendo que ele nunca foi dela. Mas é isso, o mundo que a gente vive, Muitas vezes acho que o inferno está aqui na Terra e nós já estamos pagando por eles. Tem os inocentes e as pessoas más, como essa mulher. Essa mulher, na realidade, como diz a minha avó, ela foi uma maldita. Uma maldita que quase tirou a vida da minha tia por nada. Espero que ela já esteja no inferno.
Bom, esse foi meu relato. Desculpa ter prolongado aqui demais o assunto, mas fico indignada quando eu ouço essa história da minha avó. E também pensando, né, na maldade com o coitado do sapo também. Bom, espero que você tenha gostado. Desejo muito, mas muito sucesso para você e para o seu caminho. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Ricardo, tenho 27 anos atualmente e o que vou lhe contar aconteceu uns 20 anos atrás, quando eu tinha apenas 7 anos. Tínhamos acabado de mudar para uma casa nova e no mesmo dia que nos mudamos acordei uma noite com uma dor de ouvido. Sabe aquela dor latejante que incomoda? Pois é, era aquele tipo de dor que se torna impossível dormir. Não importa quanto você tente, você não consegue. Minha mãe sempre disse para me gritar por ela se eu não estivesse me sentindo bem. Mas naquele dia eu decidi sair da minha cama e ir ao seu quarto, pois não queria acordar meu padrasto. Imaginei que ela saberia sim o que fazer. Talvez ela me desse algum remédio ou algo assim. Ou talvez até aquelas toalhas quentinhas para você pôr no ouvido. Então eu saí da cama esfregando minha orelha e andei em direção à porta. Assim que abri a porta, eu parei no meio do caminho. Vi que alguém estava sentado na cadeira na sala, aos poucos metros ali da porta do meu quarto. No início, eu imaginei que é claro que fosse talvez minha mãe ou meu padrasto. Eles às vezes ficavam acordados até tarde assistindo a TV. Embora a casa estivesse muito silenciosa e a TV estivesse desligada, o que era estranho. A única luz que iluminava a casa era a luz bem fraquinha que vinha do poste na rua. E essa luz lançava umas sombras meio irregulares, acho que era a sombra das árvores ou do que tinha ali no quintal. E foi aí que eu resolvi gritar pela minha mãe. Melhor, eu sussurrei: mãe? A minha voz saiu um pouco trêmula, não sei bem porquê. A pessoa que estava sentada na cadeira balançou a cabeça lentamente, como se dissesse não, tipo assim. Aí eu disse: Michael, que é o nome do meu padrasto. Eu perguntei, esperando que fosse ele. Tinha que ser, se não era minha mãe. E novamente a pessoa balançou a cabeça negativamente, bem devagar. Dessa vez, quase deliberadamente lento. Algo sobre seu movimento me fez arrepiar. Não era só o jeito que aquilo estava me respondendo. Era a maneira como estava sentado lá, no escuro, completamente imóvel, exceto por sua cabeça, que não parava de se mover agora, como se dissesse não. Aquilo estava iluminado pela luz da rua, como disse assim, mas a luz não era suficientemente clara para ver quem estava lá. Mas eu sabia que algo estava de errado. Até pensei que um deles, minha mãe ou meu padrasto, estivesse me zoando e resolvi me aproximar. E foi aí que eu vi o rosto. Não parecia um rosto normal ou de alguém que eu conhecesse. Ele estava escuro, distorcido, como se alguém tivesse tirado uma foto de um rosto e borrado com o polegar. As feições não se alinhavam. Era esticado, parecia. Tentei encostar meus dedos naquilo, mas eu não conseguia colocar o dedo. Minha mão atravessava, então eu fiquei com medo. Quanto mais eu olhava para aquilo, seja uma pessoa ou o que fosse, mais apavorado eu ficava. Meu coração estava batendo forte e eu decidi que não iria mais ficar ali. Voltei correndo para o meu quarto e fechei a porta. Pulei na cama. Meu plano era simples: fechar meus olhos e fingir que nada daquilo estava acontecendo. E esperar até que o dia amanhecesse. Mas da minha cabeça não saía a imagem daquela figura da cadeira. E passou várias perguntas também. Por que aquilo estava sentado ali? Quem que era? Pensei até que fosse um ladrão. Mas como eu iria gritar? A voz não saía. Aquilo, a imagem, parece que se enterrou no meu cérebro e não ia embora.
Tentei me convencer que era realmente a minha imaginação e aquilo que eu tivesse visto era apenas uma sombra causada pela luz que vinha da rua. Como se fosse algo que não era realmente. Afinal, eu tinha apenas 7 anos de idade. As crianças veem coisas no escuro o tempo todo e coisas que realmente não estão lá, certo? E foi aí que resolvi puxar meu cobertor até o queixo, já que eu estava cobrindo toda a cabeça. Apertei meus olhos e disse a mim mesmo para dormir, apenas dormir. Não sei quanto tempo se passou, talvez alguns minutos ou mais, mas finalmente, quando eu resolvi abrir meus olhos, já que não conseguia dormir, eu realmente, se soubesse que veria, não teria feito isso. A figura que estava na sala estava agora parada na porta do meu quarto. Detalhe, a porta estava fechada. Como que entrou sem fazer barulho? A luz do poste mal alcançava, mas eu conseguia ver seu contorno do rosto perfeitamente. Também vi sua estatura. Era alto, sua cabeça estava um pouco inclinada, parecia estar confusa. Parecia que estava sorrindo ou mexendo a boca, mesmo que seu rosto estivesse muito borrado. Mas não conseguia dizer ou não saía voz daquilo. Ela apenas começou a balançar a cabeça, só que agora o balançar da cabeça era mais rápido. Como se sua rede tivesse uma mola, não sei bem. Não combina com seu rosto de forma alguma. O jeito que aquilo balançava a cabeça era frenético, quase violento. Eu não conseguia me mover, eu paralisei. Eu não conseguia gritar, eu apenas a encarei. Fiquei congelado olhando para aquilo. Essa coisa estava na minha porta, assentindo com a cabeça para mim, como se falasse não freneticamente. Como se estivesse tentando me dizer algo que eu não conseguia entender. E foi aí que finalmente consegui puxar o cobertor sobre a minha cabeça, tampando o meu rosto todo e meus olhos. Foi uma coisa infantil, estúpida. Mas o que se fazer quando você tem 7 anos e vê algo que não é desse mundo, não consegue chamar pelos seus pais e está apavorado? Eu estava tremendo e ouvindo como se aquilo estivesse andando pelo quarto, como se balbuciava algo que eu não conseguia entender. Passou um momento, a casa voltou àquele silêncio. Parecia uma eternidade. Eu resolvi então espiar por baixo do cobertor. Olhei, a porta estava vazia. Aquilo, graças a Deus, tinha ido embora. Eu não dormi pelo resto da noite. Quando o sol nasceu, eu pulei da cama, corri para o quarto da minha mãe e do Michael, e eles ainda estavam dormindo profundamente, sem saber do terror que tinha acontecido comigo naquela noite. Eu contei tudo a eles. E eles apenas olharam um para o outro e então de volta para mim. Não tenho certeza se levaram a sério naquele momento, mas eles me disseram para eu parar com isso. Eu fiquei muito chateada e disse: que ótimo, muito obrigada. A imagem daquele rosto distorcido ficou gravado em minha cabeça. E falo que ficou para sempre, que até hoje, se fechar os olhos, eu consigo imaginar direitinho como que era. Eu sabia que era real, e se eles não acreditavam, o importante é que eu sabia pelo que eu tinha passado. Comecei a dormir com a luz do meu quarto acesa. No início foi difícil, mas consegui me acostumar. Minha mãe e Michael pensaram que eu tive foi um pesadelo, aqueles pesadelo vívido. Você acha que é real? Mas não. Eu sei realmente que eu vi aquela coisa. Eu deixei pra lá. Mas eu não consegui seguir em frente. E eles, com esse pensamento, deixaram pra lá. Já eu não consegui seguir em frente. Eu nunca consegui parar de olhar para aquela cadeira e não lembrar daquele rosto, especialmente à noite. Mesmo quando não estava em casa, eu lembrava e aquilo me perturbava. Então, 2 semanas depois desse acontecido comigo, aconteceu novamente. Só que dessa vez, não foi eu quem viu. Acordei com os gritos da minha mãe. Corri para fora do quarto e a encontrei no corredor com as mãos no peito,
Sabe quando estamos assustados e colocamos a mão no peito? Era assim que ela estava. E perguntei: o que foi, mãe? Ela não dizia nada. Parecia até ter se perdido a fala. E foi aí que ela apontou para a sala de estar, em direção àquela cadeira, a mesma onde eu tinha visto aquela figura. Michael estava atrás de mim e minha mãe disse que tinha visto alguém. Minha mãe sussurrou: juro que havia alguém sentado lá. Quando acendi a luz, eles tinham sumido, mas tinha realmente alguém sentado lá. Michael, meu padrasto, tentou convencê-la de que era apenas sua imaginação. As pessoas sempre dizem essas coisas, que é apenas imaginação, porque realmente é difícil de acreditar no que vimos. Até a gente, às vezes, duvida, porque é surreal. Mas ver uma pessoa assustada e não acreditar no que ela vivenciou é mais terrível ainda. Por um lado, achei até bom que minha mãe viu, pois ela não acreditou em mim e agora ela tinha visto mesmo. Depois disso, começamos a trancar todas as portas e janelas. Sim, às vezes dormíamos com janelas abertas, pois como era tudo fechado, tinha muro alto, não tinha problema. Michael até trocou todas as fechaduras da porta, mas não ajudou. Aquela figura continuava voltando. Às vezes era apenas uma sombra no canto da sala, às vezes era um som fraco de passos no corredor. E às vezes eu acordava no meio da noite e sentia como se alguém estivesse bem parado do meu lado. Uma noite, Michael ficou acordado até tarde. Disse que pegaria quem quer que fosse ou o que quer que fosse. Ele estava atento na sala com um pedaço de madeira na mão. Naquela noite eu posso falar que dormi tranquilo, sabendo que meu padrasto ia nos proteger. Até então, ele ainda não tinha visto essa aparição, mas começou a acreditar em mim e minha mãe. Por volta das 2 da manhã, ele começou a escutar barulhos. Segundo ele, era como se fossem passos. Ele foi em direção à sala e acendeu a luz, mas não viu nada, a não ser aquela cadeira balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se sentar com muita força. Bom, essa foi a gota d'água, não aguentamos mais. Tivemos que nos mudar alguns meses depois. Aconteceu que quando deixamos as memórias e o que tivesse assombrado, descobri sobre a história da casa. E pelo que sabemos, muitas pessoas morreram lá. Não que foram assassinadas ou algo do tipo, mas de velhice mesmo. Acho que uma família inteira morreu lá de velhice. Ou problemas, não sabemos o certo. Às vezes, tarde da noite, mesmo nessa nova casa, acho que ainda vejo esse rosto distorcido no escuro, sentindo furiosamente com a cabeça. Talvez seja apenas um sonho, mas nem toda vez eu consigo ver isso. Às vezes acordo até me perguntando se aquilo ainda está conosco, se nos seguiu ou algo do tipo. Não sei bem. Mas minha mãe não vê mais nada. Acho que aquilo ficou gravado na minha cabeça. Bom, Mariana, esse foi meu relato. Espero que você tenha gostado. Posso te dizer que sim, fantasmas existem. O sobrenatural é real. Olá, Mariana, esse relato é do meu irmão e vou escrever como se fosse ele contando. Aparição. Bom, para começar o meu relato sobrenatural, gostaria de contextualizar você e todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Esse relato aconteceu comigo, mas foi a única coisa sobrenatural que me aconteceu. Eu sou médico. Hoje tenho 36 anos e apesar de ter vindo de uma família católica, eu sempre fui um pouco cético. Bom, eu me formei em medicina em outubro de 2020. No auge da pandemia, e em julho de 2021 conheci uma menina, que aqui irei chamá-la de Laura. Mas esse não é o verdadeiro nome dela. Eu a conheci pelo Instagram e logo me apaixonei por ela. Ela era muito linda, meiga, sorridente e tinha uma conversa muito agradável.
Ela era bem mais nova do que eu. Na época que eu a conheci, ela tinha apenas 20 anos e eu 33. E ela fazia faculdade na capital do nosso estado, que eu prefiro não mencionar. Começamos a namorar em agosto de 2021. Mariana, eu juro que eu gostava dela. Eu sei que eu gostava, porém eu tenho tendências homossexuais. Eu juro que nunca traí, mas explicando melhor, é como se eu gostasse de me envolver afetivamente com mulheres e sexualmente com homens. Hoje me considero bissexual, mas vivo um grande dilema interno. Estou dando essas informações muito pessoais e sensíveis para mim, mas elas são necessárias para o melhor entendimento de todos. Em abril de 2022, eu e a Laurinha, é assim que eu a chamava, pelo diminutivo de seu nome, estávamos namorando e estávamos felizes. Porém, meu melhor amigo de infância me chamou para conversar em um sábado e ele disse que o que eu estava fazendo com ela era muito errado, que eu estava usando ela, iludindo ela, que ela era uma boa moça de uma família e que não merecia isso. Por fim, ele disse que ou eu contava a verdade para ela, ou eu deveria terminar com ela, porque aquilo tudo era muito errado. Foi aí que eu acho que tomei uma das piores decisões da minha vida. Eu concordei com meu amigo. Por mais que eu gostasse dela, eu sabia que ele estava certo e que o nosso namoro nunca daria em casamento. Então eu pensei, vou continuar com ela até a festa da minha formatura. Pelo fato de eu ter me formado no auge da pandemia, a festa da formatura foi adiada para 2022. A festa ocorreu no dia 30 de maio de 2022. Claro que Laura estava e eu a apresentei a todos os meus conhecidos que ainda não a conheciam. Eu já sabia que iria terminar com ela, pois sabia que meu amigo estava certo em tudo o que disse e realmente não era justo com ela. Porém, eu enrolei um mês, pois acredite se quiser, essa situação toda também me deixou muito mal. Eu terminei com Laura na noite do dia 1º de junho de 2022. Esperei ela chegar em casa do estágio e mandei uma mensagem no WhatsApp pedindo para terminar com ela. Ela me ligou chorando e isso me marcou muito. Eu estava muito triste também, eu juro. Porém, me mantive frio e decidido. Disse para ela que a residência e os plantões estavam me consumindo muito e que eu não tinha tempo para dar a ela a atenção que ela merecia. Ela chorou muito, muito mesmo. Eu não imaginava que ela iria reagir tão mal assim. Agora vem a parte do sobrenatural. Bom, terminei com Laura e paramos de nos falar. Porém, no dia 24 de novembro de 2022, eu lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira e eu estava saindo do posto de saúde que eu trabalhava. Nesse dia em especial, eu me atrasei e acabei saindo mais tarde. Eu morava relativamente longe da UBS e o meu bairro era um residencial afastado da cidade. E para chegar em casa, eu passava por um caminho deserto. Pois bem, eu estava dirigindo e no meio desse caminho deserto, me veio uma vontade absurda de chorar, junto com uma dor no peito, um sentimento horrível de luto, uma tristeza, um desgosto que só senti nessa ocasião da minha vida. Então parei o carro e me debrucei no volante e ali eu chorei. Foi então que me virei para o lado e vi uma mulher mais velha sentada no banco do carona. Ela beirava os seus 40 anos, tinha cabelos longos e loiros e estava vestida de branco. Eu percebi a presença dela, porém não senti medo. Ela olhou para mim, deu um meio sorriso e disse: "Quero que você sinta tudo o que Laurinha sentiu. Eu juro que não foi um sonho, nem uma visão. Essa mulher realmente estava lá.
Eu tenho uma memória muito vívida até esse momento. Depois só lembro de flashes. Lembro-me que demorei muito para me acalmar. Não me lembro de ter ligado o carro. Só me lembro de estar dirigindo muito devagar para chegar em casa. Enfim, passei sexta-feira chorando muito. Eu estava bem e do nada começava a chorar. Do nada mesmo. Senti um aperto no coração. Enfim, uma tristeza absurda. Bom, durante a semana, como eu disse, eu trabalhava em uma UBS. E nos finais de semana eu dava plantão em um hospital de uma cidade do interior. E à noite os médicos faziam rodízio. Temos um quarto para dormirmos, descansarmos. Nesse ocorrido eu não vou saber dizer o horário com precisão, mas acredito que era por volta de 1h da madrugada. Eu estava sozinho no quarto, não havia mais nenhum médico. A janela estava aberta, então o quarto estava iluminado. E acordando de um cochilo, eu vi aquela mesma mulher de branco sentada na cama. Ela estava na minha frente e disse: Laurinha, não gostaria de te ver assim, mas eu gosto. E nisso ela deu um singelo sorriso. Eu tenho certeza que isso não foi um sonho. Eu realmente vi aquela mulher novamente e lembro desse fato como se fosse hoje. Enfim, não quero me estender muito, mas a mulher só apareceu essas 2 vezes para mim. Porém, eu chorei, eu fiquei deprimido, sem motivo, por quase 2 meses. Em janeiro de 2023, eu tirei férias da UBS e decidi procurar um padre e me confessei. Confessei o que eu fiz com Laura, confessei sobre minha sexualidade e outros pecados. Foi aí que essa tristeza passou. Não quis contar para o sacerdote essa parte do sobrenatural que estou relatando aqui, porque nessa data o meu cérebro ainda não tinha processado totalmente tudo aquilo que vinha acontecendo. Enfim, eu acho sim que errei com Laura e me arrependo de muitas atitudes minhas para com ela, mas saibam que eu paguei bem caro, e a mensagem que eu quero deixar é que a conta chega e pode chegar de diversas formas. Não acho que Laura fez algum trabalho ou algo do tipo para mim. Ela não era esse tipo de pessoa. Mas enfim, não sei o que houve, não sei explicar e não sei quem era aquela mulher. Essa história eu só contei para minha irmã, porque sabia que ela iria acreditar em mim e me acolher. E por incrível que pareça, esses fatos nos uniu como irmãos. Se quiser e puder dar sua opinião sobre o ocorrido, e seus seguidores também. Espero que tenha gostado do relato e garanto que ele aconteceu comigo. Acredite quem quiser, mas ele aconteceu sim. Abraço.